que realmente conta no final. Esses dias atrás eu postei sobre isso no blog, mas eu quero falar um pouco mais sobre esse assunto que está registrado na carta de Hebreus, lá no capítulo 13, dizendo que essa carta ela foi escrita entre o ano 64 e 67 depois de Cristo, e não se tem um registro sobre o autor. Alguns comentaristas, estudiosos apontam para Paulo. Eu também prefiro acreditar assim, por inúmeras razões. Também não há um relato sobre para quem a carta foi destinada. Esses mesmos estudiosos, uma grande parte deles, acreditam que a carta foi destinada aos judeus que foram convertidos ao cristianismo. O assunto dessa carta é sobre a supremacia de Cristo. Dizer, apontar como Cristo é superior. Ele é superior à religião, quando se diz a respeito aos seus intermediários, como Moisés, a própria lei, os ritos religiosos. E ele é superior aos anjos. Os gnósticos da época colocavam Jesus como um anjo maior, um anjo superior. O escritor aos Hebreus então coloca de forma enfática que Cristo é maior do que os anjos. E também, em segundo lugar, essa carta fala sobre uma apostasia. Não necessariamente, ou não fala sobre uma apostatar da fé, abandonar a fé em Cristo, mas ele fala de uma apostasia da fé no Messias, apostatar da fé da salvação em Cristo, em favor da religião, em favor de algumas coisas ligadas à religião. Falando exatamente de uma falsa liberdade, onde muitos crentes estão obrigados a seguir um punhado de rituais que estão além do sacrifício de Cristo. Ou seja, onde está a liberdade que Jesus mesmo apontou, dizendo: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou ainda, um versículo mais conhecido ainda: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na verdade, o crente precisa aprender a pensar, e não tão somente se sujeitar aos caprichos de religiosos, aos caprichos de denominações, de igrejas que aprisionam os seus crentes com tarefas e obrigações, onde esse crente muitas vezes sente-se constrangido a participar e até mesmo frequentar atividades de igrejas ou das igrejas por culpa e quem sabe até mesmo por medo. Ser livre, todo mundo acha que é fazer aquilo que quer, fazer aquilo que dá vontade de fazer. Isso é liberdade, quando na verdade não é. Liberdade é exatamente o contrário. Liberdade é não fazer aquilo que não quer. Quer dizer, eu não sou livre porque bebo, porque fumo, porque vou às baladas e tantas outras coisas. Na verdade, livre é aquele que diz: eu posso beber, eu posso fumar, eu posso ir frequentar as baladas, mas porque eu posso, porque eu sou livre para fazer todas essas coisas, eu não vou fazer. Então esse, na verdade, é o que é livre. Porque esse que faz tudo o que quer vai se dar conta um belo dia, um certo momento da sua vida, que ele vai querer parar. Ele vai querer parar de beber, ele vai querer parar de fumar, ele vai querer parar de se prostituir, de se drogar, e vai perceber que não tem mais condição, que não consegue abandonar. Ou seja, a sua liberdade tornou-se em escravidão. Então, liberdade não é fazer tudo aquilo que eu quero fazer. Liberdade é não fazer aquilo que eu não quero fazer. Essa carta de Hebreus, ela na verdade ela é um tratado teológico sobre a pessoa do Messias, sobre a pessoa de Cristo. Se você quer conhecer melhor a Jesus, se você quer conhecer melhor a Cristo, leia Hebreus. Agora, quando o escritor está caminhando para o final da carta, ele também chega à melhor parte, na minha opinião, dessa carta. Porque é como se ele dissesse: olha, eu vou colocar aqui o que é, no meu entendimento, o cristianismo.
permaneça o amor fraternal. Quer dizer, eu expliquei tudo sobre Cristo. Eu falei, posicionei o cristianismo no seu lugar quanto à pessoa de Cristo, quanto aos anjos, quanto à lei de Moisés, quanto às tradições, aos ritos da religião. Só que tem uma coisa: se você não aprendeu nada, se você não guardou nenhuma das coisas que eu falei aqui, permaneça em você o amor fraternal. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? Jesus disse que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E eu pergunto para você, será que realmente nós estamos vivendo isso hoje? Então a marca do cristão é o amor fraternal, é amar o próximo. Não é amar o amigo, não é amar o irmão, não é amar aquele que nos ama, não é amar quem é simpático conosco. É tudo isso, mas é muito mais. Permaneça o amor fraternal é amar o nosso inimigo, é amar quem nos machuca, é amar quem nos fere. Você pode me dizer, mas isso é muito difícil. Na verdade, isso não é possível para mim. E eu tenho que concordar com você. É verdade. Essa tarefa não é para o homem carnal. Não. Essa é uma tarefa para um cristão, para alguém que tem as marcas de Cristo. É interessante isso. Jesus só teve inimigos. Ninguém facilitava as coisas para Jesus. Muitas vezes nós queremos sempre estar rodeado de amigos. Nós sempre queremos estar rodeado de amigos e dos favores que esses amigos nos prestam. Algo está errado aqui, você não concorda comigo? Se você não amar ao seu próximo, não adianta dizimar, não adianta cear, não adianta servir na igreja, nada do que você fizer vai se transformar em vida diante de Deus. Você vai ser mais um miserável frequentador de igreja, que só muda a roupa, que muda a linguagem, que muda os costumes, mas do seu ventre não flui águas vivas, não correm do seu interior uma fonte de águas vivas, como diz a palavra de Deus. Permaneça o amor ao irmão, permaneça o amor ao próximo, porque no final o que vai contar é o amor. Estamos vivendo uma época em que o próximo não é o próximo a ser amado, mas é o próximo a ser usado. Vivemos essa época em que os valores de amor ao próximo é chacota para a sociedade. Mas no final, não é a sociedade que vai me cobrar, não é a sociedade que vai me pedir prestação de contas. No final, na minha prestação de contas, eu não terei de dizer quanto foi o meu dízimo durante a minha vida, nem em que ministério eu servi, nem quantas cestas básicas eu doei. Mas me será perguntado quanto eu amei. E se eu amo, eu posso fazer todas essas coisas. Mas se eu não amo, de nada vai me aproveitar. Eu sei, você quer acertar, como eu também quero. Então eu e você precisamos urgentemente resgatar o amor na nossa vida. Nosso coração precisa sofrer com as misérias humanas. Precisamos chorar com a situação da humanidade, das pessoas que estão próximas, perto. Na verdade, precisamos sentir como o coração de Deus sente. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que sair por aí resolvendo os problemas da nossa sociedade, os problemas do mundo, se compadecendo, fazendo com que tudo aquilo que nós temos se transforme em dinheiro. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de uma sensibilidade dentro do nosso coração. Não é difícil, não. Não é complicado, não. Só precisamos abrir mão do nosso ego e dar lugar à gentileza, dar lugar ao altruísmo. Só precisamos estender a mão, emprestar o ouvido, doar um abraço afetuoso e terno, sorrir com um olhar.
precisamos amar como Cristo amou. Porque no final vai pesar não o quanto nós fizemos, mas vai pesar o quanto nós amamos.